hoje, a partir de agora, 2023, aonde nós estamos, não é? Aqui, ó. Acho que era melhor tirar esse púlpito daqui, né? Alguém me ajuda com esse púlpito? Põe ele aqui, ó. Põe ele aqui para mim, por favor, porque acho que fica melhor de vocês ver o gráfico, né? Acho que vou tirar ela, peraí. É o óleo da unção. Pode derramar, não. Todo mundo está vendo o gráfico, amém? Não, gente, dá um amém aí, você está vendo o gráfico? Então, nós vamos começar aqui, ó. Onde nós estamos? Abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 17 ao 22. Como eu vou falar muito, eu vou pedir a Ana Paula que nos ajude lendo os textos, para que possamos ser mais breve possível, não é? Enquanto você vai abrindo, e ela também, as igrejas, as 7 igrejas do livro de Apocalipse, é um tempo profético da igreja, desde o seu nascimento, no tempo dos apóstolos, até os nossos dias. Hoje nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, que é a última igreja. A igreja de Laodiceia, ela encerra o tempo da igreja. A igreja de Laodiceia, ela encerra a dispensação da graça. E quando você for estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, uma observação que o pastor Vonir fez no primeiro dia, essa igreja, irmãos, que é a igreja de hoje, que é a igreja atual, Jesus não faz nenhum, isso é assustador, né? Mas Jesus não faz nenhum elogio a essa igreja. Porém, ele faz 6 advertências a essa igreja. Vamos ler o texto? Apocalipse capítulo 3, do 17 ao 22. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-lhe comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra, a Laodiceia era uma cidade, irmãos, da província romana. Ela estava próxima à cidade de Colosso e à cidade de Éfeso. Era uma cidade rica, de muita riqueza, e era uma cidade semelhante a Caldas Novas. Havia águas quentes naquela cidade, não é? Águas mornas. E é interessante que, como eu falei para os irmãos, Jesus faz 6 advertências para essa igreja. Nenhum elogio. O estado espiritual dessa igreja, irmãos, não é muito legal. Deixa eu ler rapidinho para você. Primeira advertência que Jesus faz a essa igreja: não viva uma vida dupla. A palavra de Deus diz que eles não eram nem quente e nem frio, não era uma coisa nem outra, ou seja, eles viviam uma vida dupla. Tem a ver com a igreja de hoje, que quer o Senhor, mas quer também a vida de pecado. Segundo lugar, Jesus chama a atenção dessa igreja e a chama de miserável. Jesus chama a atenção dessa igreja porque ela é arrogante, ela é orgulhosa, ela é materialista, ela ama o que é material. Sabe o que essa igreja falou para Jesus? Porque nas 7 igrejas do Apocalipse, é Jesus quem está falando com a igreja. Essa igreja vira para Jesus e diz: nós somos ricos, nós não precisamos de mais nada, nós já estamos supridos em todas as coisas. E Jesus vira para essa igreja e diz: olha, vocês estão enganados, na verdade vocês são miseráveis. Jesus chamou essa igreja de miserável. Depois Jesus diz: vocês são pobres, vocês estão nus, sem roupa, e por fim Jesus diz: vocês estão cegos. Veja como era a situação espiritual dessa igreja. Terceiro, Jesus adverte essa igreja para que ela faça um autoexame da sua condição espiritual. Irmãos, a igreja de Laodiceia, ela não conseguia se enxergar. Não tem nada mais triste do que um cristão
que não consegue enxergar a sua condição espiritual. Enquanto eles estavam pensando que estava tudo bem, Deus olha e tenta mostrar para eles, e eles não conseguem enxergar o que Deus está tentando mostrar, que é a sua condição espiritual. Quando eu estou falando dessas 6 advertências, irmãos de Jesus, para a igreja de Laodiceia, essas 6 advertências é para mim, para você, é para nós, porque nós estamos nesse contexto, ainda que em nome de Jesus, junto com você, eu me recuso a ser Laodiceia. Quantos podem dizer amém? Quarto, Jesus orienta que ela compre ouro refinado. O ouro refinado fala da justiça. Ouro na Bíblia fala da justiça de Deus. Era uma igreja que não sabia praticar a justiça. É uma igreja que não sabia aplicar a justiça. Depois, em quinto lugar, Jesus disse que essa igreja precisa de vestiduras brancas, para cobrir a sua vergonha. Vestiduras brancas, irmãos, fala de salvação. O que Jesus está dizendo é o seguinte: no meio de vocês tem muita gente que nem salva é. Tanto que vive exposta, vive nu, a sua vida é uma vergonha. Então vocês precisam adquirir linho branco, vestimentas brancas para cobrir a sua nudez. E em último lugar, Jesus orienta essa igreja a buscar o colírio. Até onde eu entendo, colírio não cura cegueira, mas o colírio limpa a visão. Essa igreja é uma igreja que não consegue se enxergar. É uma igreja que o orgulho e o materialismo cresceu tanto dentro dela, que ela não conseguia ver a sua miséria, que ela não conseguia ver a sua condição. Aí Jesus diz: vocês precisam do colírio. Esse colírio, amado, fala da revelação de Deus. Posso ouvir um amém da sua boca? Esse colírio fala da revelação de Deus. A palavra de Deus diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para todos que estão aqui, o que Deus tem preparado para aqueles que nele crê. E ele diz que esse ensinamento, o verso 13 de 1 Coríntios 2, diz que essa riqueza que Deus tem, que ninguém nunca ouviu, que ninguém nunca viu, isso fala de revelação, Deus dá através do Espírito Santo. Então a igreja de Laodiceia é a igreja de hoje, irmãos. Ela não tem elogio de Jesus, ela tem exortação de Jesus. Que essa noite o Senhor nos dê a graça para nós recebermos essa exortação de Jesus e responder a Ele com arrependimento. Posso ouvir um amém? Segundo lugar, nós precisamos entender a nossa missão hoje. Mateus 24:14, se você quiser abrir, lê para mim, Ana Paula, por favor. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim aqui não é o fim de todas as coisas, mas é o fim de uma era. A segunda vinda de Jesus está até totalmente relacionado com esse texto, irmãos. Aqui é a nossa responsabilidade, a nossa missão. Hoje eu sou até um tanto quanto radical. Ontem eu estava numa reunião com alguns pastores, até cheguei a dizer que um pastor, um cristão, uma igreja que não está envolvida com a pregação do evangelho a todos os povos, ela está fora da vontade de Deus. Eu tenho estudado sobre isso, eu tenho analisado os textos sobre isso. Quando Jesus ressuscita, ele fica 40 dias com os seus discípulos, tratando a respeito de coisas do reino de Deus, e quando ele termina, ele diz: agora vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e a partir de Jerusalém vocês vão a todos os povos, a todas as nações, e anunciem o evangelho a todos os povos. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque a palavra de Deus fala que este evangelho, ele tem que chegar a todos os lugares para testemunha. Agora, quem vai levar esse evangelho para testemunhar? As testemunhas. Você é uma testemunha de Jesus. Esses dias são dias que você precisa se envolver com missões. Pastor, eu não tenho chamado para ir, Deus não me chamou para ir. Ok, vou te mostrar um lugar onde você pode ir sem sair da sua cidade. Oferte, coloque as suas ofertas aqui. Ministra na vida daqueles que estão indo, amém, irmãos? Ministra na vida daqueles que estão sendo preparados, porque essa oferta aqui, ela não é só para os que estão indo, essa oferta também é para preparar outros para irem, porque há muitos que querem ir, mas precisam ser preparados, e para eles serem preparados, eles precisam dedicar tempo, nós precisamos cuidar dessas pessoas, amém, amados? E você pode também cumprir Mateus 24:14, dentro do seu quarto, de joelho, escolhendo uma nação, ou mais de uma para você interceder. Então hoje nós estamos aqui, infelizmente somos igreja de Laodiceia, e aí precisamos receber as repreensões de Jesus. Em segundo lugar, irmãos, o tempo está acabando, nós precisamos nos envolver com Mateus 24:14, quem entendeu até agora, diga amém.
uma outra coisa importante que nós precisamos entender nos nossos dias, é o caráter do homem do fim. Vamos ler esses dois textos? Eu vou pedir a Ana Paula que leia o texto, você preste atenção no texto, e eu não vou nem comentar. Eu só quero que você julgue, se tudo que nós vamos ler, coloque aqui, coloque aqui por favor. Eu só quero que você julgue, pode deixar aqui, não precisa tirar não, pode deixar aqui até no final. Eu só quero que você julgue, ouvindo agora a palavra de Deus, se de fato nós estamos nos últimos dias. Porque esses textos que nós vamos ler, irmãos, diz respeito ao fim dos tempos. Aí você ouve e você faz o seu julgamento. Se você está vendo tudo que nós vamos ler agora na televisão, na internet, nas leis dos países, vê se o que você vai ouvir agora está relacionado com os nossos dias. Preste atenção. Pode ler, querida. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Vocês têm visto isso aí? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Antes de nós lermos o outro texto, diga comigo: a terra está como está, por causa do caráter do homem pecador, que não se curva diante de Deus. Enquanto a Ana Paula está preparando o outro texto, que é Romanos, na verdade é Romanos 1, do 18 ao 32, mas nós vamos ler só do 24 ao 32, preste atenção. Esses dias eu fui abordado por uma pessoa, está sendo transmitido, não posso falar, uma pessoa importante, e ela disse assim: olha, se Deus é amor, se Deus é bom mesmo, por que esse mundo está como está? Será que Deus não está vendo tudo isso? Eu peguei exatamente esse texto, falei, vamos dar uma olhada nesse texto. Aí ele leu todo o texto, eu falei, você consegue perceber que tudo que está nesse texto aqui, está diante dos nossos olhos, do dia a dia, todos os dias, na TV, na internet, no nosso dia a dia? Você concorda comigo? Não, claro que eu concordo, tudo isso está diante dos nossos olhos. Agora, aí eu disse, espera, agora vamos voltar no início do texto, porque a Bíblia diz que o mundo estará assim, por causa do homem, não é por causa de Deus, é por causa do homem. Então a gente precisa, irmão, usar esse texto até para evangelizar. Olha, o mundo está um caos, e as pessoas vêm com essa história, mas Deus não é amor? Claro que Deus é amor. Mas Deus não está vendo? Claro que Deus está vendo. Mas Deus estabeleceu para o homem o arrependimento, o quebrantamento, não é? Então, use esse texto quando você for evangelizar. Pode ler o outro texto, por favor, querida. Romanos 1. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Diga comigo: os que tais coisas praticam. Homossexualismo, rebeldia aos pais. É interessante o texto, só fazer 3 colocações para a gente andar rápido.
você vê aí a corrupção sexual, não é? Irmãos, eu penso que se Jesus demorar, essa geração ela vai ter que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra, porque ela vai passar Sodoma e Gomorra, não é? A corrupção humana, a rebeldia dos filhos em relação aos pais, não é? O texto diz que eles sabem da verdade, eles têm conhecimento, porque eles têm uma consciência. Antes de eu conhecer Jesus, a minha mãe já me falava de Deus, eu cresci num lar ouvindo sobre Deus. Meu pai veio para Goiás, contratado pelo Vaticano, para construir casas de bispo e igrejas em Goiás. Meu pai tinha uma pequena construtora, e eu sempre fui criado nesse ambiente de ouvindo sobre Deus. E quando eu completei meus 14, 15 anos, eu não fui mais na igreja, não queria mais ouvir as histórias da minha mãe, que sempre tentava me ler sobre a Bíblia. Minha mãe era filha de judeu, e ela sempre amou muito a palavra de Deus. E eu me perdi completamente, mas era interessante, amados. Eu estava mergulhado no pecado, mas eu cometi alguns atos, aquilo mexia com a minha consciência. E eu dizia para mim mesmo, Deus não concorda com isso, Deus se entristece com isso, mas eu não mudava de vida, porque eu não nasci de novo, porque eu não conheci Jesus, porque eu não me tornei nova criatura. Então essas pessoas totalmente corrompidas, na área sexual, na rebeldia, em todo tipo de pecado da carne, elas têm uma consciência, elas são assim porque são rebeldes, mas elas têm uma consciência a respeito de Deus, porque o texto diz que elas têm um conhecimento de Deus. Mas Deus os entregou a todo tipo de coisa errada por causa do coração deles, não é? Então você pega esses dois textos, irmãos, é tudo que nós estamos vendo hoje. Então esses dias, o caráter do homem do fim está explícito. Aí as pessoas eu vejo em algumas igrejas, eu às vezes vejo algumas pregações, os pastores querendo manivelar as pessoas para um mundo melhor. Queridos, esse mundo não vai melhorar. Se você examinar as Escrituras, a Bíblia não diz que esse mundo vai melhorar até que o Senhor venha, exerça justiça sobre a terra, inaugure o seu reino milenar, depois vamos lá para o juízo do trono branco e comece um novo céu e uma nova terra. Esse mundo atual, a Bíblia diz que ele está entesourado para o fogo. O primeiro juízo de Deus sobre o homem foi com água, lá com Noé, mas o segundo juízo de Deus no homem é fogo, e está chegando. Porque o homem, ele é rebelde, ele perverso, não é? Os últimos dias também serão marcados pelo princípio das dores. Se você pegar depois Mateus capítulo 24, que é o sermão profético de Jesus, onde Jesus vai falar de escatologia, onde Jesus vai tratar do assunto que nós estamos tratando, os primeiros versos têm duas perguntas, que ele está respondendo aos discípulos. E você vai ver, irmãos, que do verso 3 ao 13, se você quiser acompanhar com a Ana Paula, Jesus vai falar de um tempo que eu creio que nós já estamos vivendo nele. Pastor, o senhor crê que a igreja passa pela grande tribulação? Não. Nós vamos ver isso daqui até o começo de janeiro. Mas eu acredito que a igreja, ela sofre o princípio das dores. Porque você vai ler o texto agora e você vai perceber que já está acontecendo, né? Esses dias uma pessoa me ligou de longe, lá do outro lado do país. Falou, eu ouvi um vídeo seu aqui na internet, você falando que nós já estamos vivendo o princípio das dores. Você crê nisso? Eu disse, sim, eu creio. E aí ele começou a me contar alguns fatos do estado dele, de Manaus. Eu disse, aí ó, não sei nem de responder. Os fatos que você está me contando, é notório, é claro que nós estamos vivendo o princípio das dores. Irmãos, graças a Deus, ainda a perseguição não chegou no Brasil. Mas se prepare, viu? É questão de tempo. Tudo está sendo configurado. Infelizmente vai chegar no nosso meio. Ser cristão no Brasil vai chegar uma hora que você tem que ser muito convertido. Você tem que ser muito crente, senão você não vai dar conta não. Eu já andei em países perseguidos. Eu sei o que é viver num país perseguido. Eu já andei em países comunistas. Eu já andei em país, agora recentemente nós entramos no Laos, que é um país 100% comunista, que é proibido pregar o evangelho. Eu entrei com bíblias dentro da minha mochila, se eu fosse pego eu ia preso. Eu sei o que é um país perseguido. E nós estamos aqui, graças a Deus, no ar-condicionado, em boa cadeira, numa igreja maravilhosa, mas nesse momento tem cristão morrendo pela obra de Deus, a rodo no mundo inteiro. Tem muita gente sendo mártir nesse momento. E no princípio das dores, Jesus vai falar exatamente isso. Pode ler o texto, querido.
Mateus 24. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu Olha sou... aqui um instante. Olha o que Jesus diz: vede que ninguém vos engane. Amados, se você tem o hábito, a nossa visão escatológica é pré-tribulacionista. Ok? O nosso pastor está aqui, qualquer coisa ele me corrige. Cuidado, muito cuidado com o que você ouve nas redes sociais, YouTube, por aí vai. Tem um pregador, não vou citar o nome dele aqui, questão de ética, é um dos pregadores mais famosos do Brasil. Inclusive eu ouço, é um presbiteriano, é um cara centrado, mas ele está pregando que nós já estamos vivendo no milênio. Irmãos, isso aqui é o milênio, acho que ele nunca leu Bíblia, né? No milênio o diabo vai estar preso. Você acha que o diabo está preso? Hã? O diabo e os demônios estarão presos, né? No milênio você vai estar com o corpo glorificado. Você já está com o corpo glorificado? Ah, não, você está com o corpo da corrupção. Mas no arrebatamento a Bíblia diz que você vai receber um novo corpo. Você vai ficar bonito. Vira para o seu irmão e fala: você vai ficar bonito. É o dia de você vingar do espelho. Né? Olha, irmãos, olhe para mim, por favor. Na eternidade, quem tem acima de 33 vai descer para 33. E quem tem abaixo de 33 vai vir para 33. A palavra de Deus diz que na eternidade nós seremos semelhantes a Ele. Eu não tenho tempo aqui, mas tem um estudo, aqui nós temos alguns irmãos estudando medicina, né? Esse irmão está estudando para ser médico, o filho do nosso pastor, e tem outros aí. Estude, eu vou tentar achar um estudo para te mandar. Tem um estudo que diz que a melhor fase do ser humano é nos 33 anos, exatamente a idade do Senhor. Inclusive esse estudo fala que uma mulher estéril, com 33 anos, se ela tiver relação com o marido dela, há uma grande chance dela ficar grávida, porque é o período mais poderoso da fertilidade da mulher com 33 anos, não é? Então na eternidade quem está acima de 33 vai descer para 33, quem está abaixo vai subir, porque a palavra de Deus diz que nós seremos semelhantes a Ele. Amém, irmãos? O dia que eu descobri isso, eu dei glória a Deus, olhei para o espelho e falei: tá, minhas rugas, eu vou ficar livre de você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então cuidado com o que você ouve. Pastor, eu estou com uma dúvida aqui. Procura o Gustavo, e procura o pastor Vonir, né? Manda lá para a gente. Se a gente não conseguir responder, nós pede um tempo, fala com Jesus, estuda, vira os livros, manda alguma coisa para você. Mas cuidado, porque olha, uma coisa aí eu falar assim para vocês, ó, esses dias são dias de muito engano. Outra coisa é Jesus falar. E Jesus disse que nos últimos dias haveria muitos falsos profetas, falsos ensinamentos, falsos obreiros, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, e por aí vai, falso evangelho, não é? Então, os nossos dias, hoje a guerra, irmãos, não é mais física, é intelectual. Já percebeu isso? Né? Todo mundo tem podcast, todo mundo fala, todo mundo tem direito, né? E tem gente habilidosa. Assim como tem gente habilidosa para pregar o evangelho, para explicar a palavra de Deus, o diabo tem os seus discípulos também para fazer confusão na cabeça das pessoas. Eu estou tratando com um casal, estou tentando ajudar um casal à beira de um divórcio em Goiânia. Essa semana tem sido muito pesado para mim. É interessante, irmãos, que é casal criado dentro de igreja. Mas como que no caminhar eles se perderam dentro da igreja. Tem gente se perdendo dentro da igreja. Porque uma igreja que não tem uma boa doutrina, uma igreja que não tem coragem de fazer pregação tipo aquela que você ouviu aqui domingo, que tem gente que saiu daqui escandalizado, vou falar para você, aquela salvação é que salva, viu? Aquela pregação é que salva. Então se você não tiver um lugar onde a doutrina está sendo pregada, você pode se perder dentro da igreja. Ontem eu disse para aquele marido, falei: querido, você se perdeu dentro da igreja. Vocês se perderam dentro da igreja, porque vocês quiseram adaptar o evangelho ao seu estilo de vida para você satisfazer os seus prazeres. O evangelho não é isso. A proposta de Jesus é: vem e morra. A proposta de Jesus: vem e nega você mesmo. A proposta de Jesus é: toma a sua cruz.
Esses dias são dias de nós pregar o evangelho, irmãos, o verdadeiro evangelho, porque o negócio vai ficar cada vez mais difícil. Pode continuar, querido. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Olha aí. Então sereis... Que mais? Que mais? Tem uns aí que vai morrer pela causa do evangelho. Sereis atribulados. Vos matarão. Jesus disse que isso aí é o princípio, é o começo. A igreja sofre o princípio das dores. Tem muita gente sendo atribulada hoje pelo evangelho. O mundo está preparando, tentando nos preparar para o banheiro dos homens ali entrar as mulheres. E a mulher entrar no banheiro dos homens. E nós vamos pagar o preço que for preciso, irmão. Mas isso não vai existir aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mundo está sendo configurado para oprimir os cristãos. O mundo hoje trabalha para destruir os cristãos e Israel. O princípio das dores, nós vamos sofrer ele. Aliás, já estamos sofrendo. Agora, a boa notícia é que logo após vem o arrebatamento. Amém, irmãos? Diga comigo, no arrebatamento, todo mundo, no arrebatamento, é a igreja com Jesus. Diga, na segunda vinda, é Jesus com a igreja. Amém? Agora, princípio das dores. Qual é o próximo evento agora? É o arrebatamento. Nós precisamos separar o arrebatamento da segunda vinda. Quando nós não temos muito conhecimento das Escrituras, a gente mistura isso. Eu já vi pessoas experientes misturar os textos que estão relacionados com o arrebatamento e os textos que estão relacionados com a segunda vinda. No arrebatamento, Jesus não pisa na terra. Diga comigo, no arrebatamento, Jesus não pisa na terra. Diga, no arrebatamento, só os crentes, cheios do Espírito Santo, ouvirão o som da trombeta. Diga, 50% da igreja não ouve o som da trombeta, porque está dormindo. Diga, e quando acorda, não tem óleo de reserva. Quando você tiver um tempo, leia várias vezes. Eu creio que no final, eu quero trazer uma palavra em cima da parábola das 10 virgens. Aquela parábola, ela é extraordinária, irmãos. Porque são 10 virgens. Diga comigo, virgem, na Bíblia, fala de uma pessoa salva. Amém? Então as 10 são virgens, as 10 são salvas. Mas quando o noivo chegou, 5 delas estavam preparadas, e 5 não. A Bíblia diz que todas elas adormeceram. Irmãos, é impressionante como que a igreja está dormindo. É impressionante como que a igreja está embriagada com as coisas desse mundo. Esses dias eu e minha esposa, nós ficamos conversando até tarde da noite. E ela falou algo para mim surpreendente. Ela falou assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não sei se é porque nós estamos ouvindo tanto sobre as nações, esses dias ouvindo sobre escatologia. Mas o meu coração está assim... Está tão desanimado do mundo, eu não estou desanimado da vida. Ela falou, meu bem, eu não estou desanimado da vida, mas eu estou tão desanimado com esse mundo. Eu disse, querida, à medida que vai chegando a hora de nós subirmos com o Senhor, nós vamos cada vez mais distanciar desse mundo. Nós estamos desovando desse mundo, irmãos, porque nós estamos nos preparando para o nosso noivo. A parábola das 10 virgens é o encontro do noivo com a noiva. Amém, amados? Interessante é o horário que o noivo chega. Eu conheci Jesus em 1988. Agosto de 1988. Naquele mesmo ano eu comecei a ouvir sobre o arrebatamento. Então tem aí pelo menos 35 anos que eu ouço sobre o arrebatamento. Pastor, como que o senhor está? Eu estou do mesmo jeito.
Quando eu ouvi pela primeira vez em 1988, eu espero Ele todos os dias, inclusive essa noite. Ontem eu gravei um vídeo sobre isso, ontem à noite, eu disse no vídeo, Jesus pode voltar enquanto eu estou gravando esse vídeo. Você não pode perder a esperança, amados. Você tem que estar a tempo, porque a Bíblia, a parábola das 10 virgens diz assim, à meia-noite, ouve-se um grito, eis o noivo. Agora preste atenção como que está a expressão. Eu já olhei lá no original, no grego. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Exatamente isso aqui, ó. Um dos significados da palavra arrebatamento é ser sugado com violência. Irmãos, isso aqui vai ser algo maravilhoso, né? Quando a trombeta tocar, você vai ouvir a trombeta, meu irmão, e o Senhor vai. A palavra de Deus diz que nós vamos encontrar com Ele nos ares. Amém, amados? Daqui a pouco nós vamos ver, diferente da segunda vinda. Na primeira, a igreja sobe com Ele, na segunda, Ele desce com a igreja. Mas são coisas diferentes, porque na segunda, a palavra de Deus diz assim, todo olho verá. Eu estava falando para os irmãos, alguns pregadores, eles pegam aquele texto que todo olho verá, lá de Apocalipse, e eles colocam aqui, ó, no arrebatamento. Não. O arrebatamento é um ato secreto. Segunda vinda é um ato público. Quem entende isso, diga amém. No arrebatamento só a igreja percebe a voz do Senhor através da trombeta. Na segunda vinda, Ele vai descer em Jerusalém. A palavra de Deus está lá no livro de Zacarias, que o mundo inteiro, todas as nações da terra estarão ao redor de Israel, porque o anticristo, o João vai falar um pouco sobre isso, o anticristo ele está preparando o mundo para destruir Israel. É quando os judeus creem em Jesus como Messias, a palavra de Deus diz que eles vão crer, vão se arrepender, e eles vão clamar pelo Messias. É nesse momento que ele vai descer, irmãos, com a igreja, para inaugurar o reino milenar. Então não confunda arrebatamento com segunda vinda, são coisas separadas, são coisas distintas. Na primeira a igreja sobe, na segunda a igreja desce com o seu Senhor. Vamos ler o texto, 1 Coríntios capítulo 15, do 50 ao 54. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, glória a Deus, irmão. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Ele começa o texto falando de dormir, e termina o texto falando de morte. Essa expressão para morte, dormir, duas pessoas usou ela, Jesus e o apóstolo Paulo. Quando ele diz, nem todos dormiremos, ele está falando da morte, né? Você se lembra quando Jesus foi ressuscitar aquela menina, como que é o nome? Talita. Quando Jesus chegou, né, houve todo um alvoroço, e Jesus, o que Jesus disse? A menina dorme, mas ela estava morta, nós sabemos que ela estava morta, Jesus a ressuscitou. Paulo está fazendo a mesma coisa, ele diz, nem todos dormiremos. Queridos, deixa eu ser bem sincero com você aqui, é uma questão de fé, e tomara que você tenha a mesma fé minha. Eu creio que nós somos a geração que vai subir no arrebatamento. Se você não morrer nos próximos 10 anos, viu? Há uma grande chance. A palavra de Deus, ela não nos dá o direito de estabelecer tempos, datas, anos, não. Essa prerrogativa, ela é do Senhor. Só Deus sabe o momento. Mas a palavra de Deus nos dá muitos sinais, profecias, não é? Jesus diz que nós precisamos aprender a interpretar o tempo. Jesus diz que nós precisamos interpretar as estações.
interpretar as profecias, né? Quando Jesus repreendeu os fariseus, ele repreendeu assim: olha, vocês olham para o céu, e o céu está assim meio avermelhado, vocês dizem, vão fazer calor, e faz calor. Outra hora vocês olham para o céu está assim meio escuro, e vocês dizem, vai chover, e chove. Então Jesus falou, vocês sabem interpretar o mundo físico, o mundo natural, mas vocês não sabem interpretar o tempo de vocês. Vocês não têm entendimento espiritual, vocês não sabem interpretar o fim dos tempos, as coisas espirituais. Irmãos, não tem como. Está muito patente, está muito evidente, está na cara. Tem que ser muito cego espiritualmente para não perceber que Jesus está às portas, amados. A palavra de Deus nunca se cumpriu como está cumprindo diante dos nossos olhos. Talvez para vocês seja um pouco mais difícil do que para nós que andamos muito, sobretudo no Oriente, não é? Nós andamos o mundo praticamente. Então a gente percebe melhor como que as coisas estão se cumprindo. Eu tenho um número de escatologia que eu gosto muito dele. De Adão até Abraão é 2000 anos, você pode fazer essa conta. De Abraão até João Batista é mais 2000 anos. João Batista encerra o período dos profetas, é o precursor do Senhor. De João Batista até nós, mais 2000 anos. Isso forma o número 6. O número 6 na Bíblia é o número do homem. A mulher samaritana estava no 6. Mas o número 7 na Bíblia é o número de Deus. Qual foi a hora que o Senhor chegou na parábola das 10 virgens? A meia-noite fala da virada do dia. Irmãos, nós estamos chegando na meia-noite. Nesses 6.000 anos, como eu disse no início, onde Deus tratou com o homem, através de Noé, através dos patriarcas, dos reis, dos profetas, da lei. O homem vem fazendo o que ele quer, irmãos. Como nós lemos também no início. Mas o juízo de Deus está chegando, amados. E o juízo de Deus começa com o arrebatamento da igreja. Amados, por que isso aqui ainda não virou um caos? Você já parou para pensar? Por que esse mundo ainda não virou um caos total? Porque a igreja está aqui levantando as mãos e orando e intercedendo todos os dias. Irmãos, quando a igreja sair daqui, irmãos, você não sabe o que vai virar isso aqui não. O diabo não vai ficar fazendo gracinha de longe não, ele vai fazer gracinha de perto. É verdade. Porque a palavra de Deus diz que quem detém a ação do anticristo, eu particularmente creio que o anticristo já está aí. É questão de tempo, ele vai ser revelado, você vai ver nas redes sociais. Já tem aí umas 4, 5 figuras. Qualquer momento ele põe a cara na TV. Tudo está sendo configurado, irmãos. A trombeta vai tocar na nossa geração. Posso ouvir um glória a Deus? Depois do arrebatamento, até a segunda vinda, nós temos um período de 7 anos na terra e 7 anos no céu. 7 anos na terra, diga comigo, grande tribulação. É o juízo de Deus sobre o homem que não obedeceu. Irmãos, é um negócio assustador isso aqui. O João Neto vai trazer um ensino só sobre a grande tribulação. E eu convidei uma pessoa também muito preparada, que pensa exatamente como a gente. Ele está tentando organizar a agenda dele lá, que é o pastor Stanley, sabe muito de escatologia, aprendeu com o pastor Zé, sabe muito, e ele tem uma palavra sobre a grande tribulação fantástica. Eu estou vendo com ele uma data, para ele vir ensinar a gente. O João Neto também vai trazer um ensino sobre isso. Aqui Deus está derramando a sua ira, não é? As taças da ira de Deus está sendo derramada aqui sobre o homem que não obedeceu ao Senhor, e parte da igreja que entra aqui porque não foi arrebatada. E por que ela não foi? Porque ela não tinha óleo de reserva, ela não estava preparada, ela não estava esperando o seu noivo, ela não estava de roupa branca, ela não tinha a sua lâmpada acesa, ela não estava esperando o seu Senhor. Estava igual, como eu disse lá no início, né? Era a geração de que quer Deus, mas quer o mundo também. É a geração que quer o Senhor, mas quer também o mundo. É a igreja de Laodiceia, não é? Jesus não falou que ela era morna? Os crentes morno, o crente morno, ele não vai subir no arrebatamento. E o que nós temos no céu? A igreja está lá no céu com o Senhor, fazendo o quê? Primeiro, tribunal de Cristo. Abra sua Bíblia, é bom você ler esse texto aqui junto com a Ana Paula. Tribunal de Cristo,
Capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Depois você lê o texto todo, vamos ler só o 10 para a gente ganhar tempo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A Bíblia fala sobre 5 juízos. Quando eu for ensinar sobre o juiz do trono branco, eu vou explicar esses 5 juízos para vocês. Um desses juízos é o tribunal de Cristo, onde esse tribunal não é para condenação. Diga comigo, o tribunal de Cristo. Todo mundo que não falar não vai jantar. O tribunal de Cristo não é para condenação. Diga, o tribunal de Cristo é para me receber a minha recompensa, o meu galardão. Amém, amados? A palavra de Deus diz que você será recompensado por tudo aquilo que você fez por meio do corpo. Está falando das suas obras. Como eu ensinei no início, você é salvo pela fé para as obras. Diga todo mundo comigo, eu sou salvo pela fé e pela graça para as obras. Diga, as obras me dará recompensa, a fé me dará salvação. Amém, amados? Então, esse tribunal de Cristo, você vai receber a sua recompensa. Essa palavra galardão no original grego significa presente, não é? Há alguns teólogos, eu até concordo com ele, nós temos aqui um teólogo também, qualquer coisa ele ajuda nós aqui, não é? Alguns teólogos dizem que esse galardão, ele virá em forma de autoridade. Então, aqueles irmãos que têm grande galardão, eles governarão parte da terra. E assim vai ser distribuído os galardões por meio de autoridade. Eu espero que Deus deixe eu cuidar pelo menos de Trindade, né? Em nome de Jesus. Estou me esforçando para ver se eu cuido pelo menos de Trindade. Amém, amados? Outra coisa que está acontecendo no céu durante esses 7 anos, bodas do Cordeiro. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, é importante também você ler esse texto. Bodas do Cordeiro. O Cordeiro, o noivo, buscou a sua noiva, e agora ele vai ter o tempo lá com a sua noiva, as bodas, a festa. Quem gosta de festa aqui, diga amém. O que você acha de uma de 7 anos? Crente gosta de festa, irmão. Se tiver Coca-Cola lá, e pronto, né? Aí vai pedir, ô Senhor, faz mais 7, vamos fazer 14, né? Tem Coca-Cola não, a irmã disse que não tem Coca-Cola. Não tem, né? Então, a irmã lá quebrou o negócio aí, né? Foi a irmã, não foi culpa minha não, né? Vamos ler o texto, por favor? Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho esposa finíssimo, é a igreja, tá? resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quantos serão chamados a um glória a Deus? Amém, amados? Desculpa a expressão, mas enquanto o pau está quebrando aqui embaixo, ó, enquanto o fogo está descendo aqui, Deus está mandando. Tem uma das iras de Deus na grande tribulação, é uma chuva de pedras de fogo, irmãos. Pedra mais ou menos com 30 quilos. A palavra de Deus diz que 3 partes da terra vai ser totalmente queimada, não é? Essa terra será restaurada no milênio. Isso aqui vai virar um caos. Pastor, tem pessoas que vão passar pela grande tribulação, vai chegar aqui vivo. Por incrível que pareça, tem. Mas esse juízo aqui vai ser algo assim, assustador. E nós estamos na nossa festa com o nosso noivo. Você pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um glória a Deus melhor, diga amém. Nós vamos ler só um texto relacionado à segunda vinda, porque se o tempo permitir, lá para janeiro, nós queremos falar um pouquinho também sobre a segunda vinda, talvez aproveitar o pastor Stanley para ele falar sobre a grande tribulação e sobre a segunda vinda. Vamos ler só um texto para você ver a diferença, Apocalipse capítulo 1, o verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Diga comigo, todo olho verá, até aqueles que o transpassaram,
e todas as tribos da terra. Quem são aqueles que o transpassaram? Os judeus, né? Há muitas pessoas, e aqueles que vieram da igreja católica, você recebe um ensino lá que quem matou Jesus foram os romanos, né? Os romanos executaram, isso é verdade, né? Porque o Império Romano dominava, o Império Romano estava em vigência, né? E era obrigação do Império a execução. Mas quem condenou Jesus não foi o Império Romano. O líder deles lavaram a mão. Quem condenou Jesus foram os judeus. Foi o Sinédrio. Foi o Sinédrio que condenou Jesus e o entregou ao Império Romano, que era responsável pela execução. Não é? O texto aí diz que todo olho verá. É diferente da primeira vinda. Amém, irmãos? Aonde vai acontecer isso? Aonde Jesus vai vir com a sua igreja? Aqui, ó. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E nós vamos encontrar com eles. Aqui Jesus desce com a sua igreja e ele pisa no monte em Jerusalém. Ele desce em Jerusalém. O que está acontecendo aqui? No meio da grande tribulação, várias nações do mundo, inclusive os judeus, a nação judia, faz uma aliança com o anticristo. No meio da tribulação, o Stanley vai explicar isso direitinho, os judeus descobrem que ele não é o Cristo, que ele não é o Messias, porque a nação judaica e todas as nações da terra vão abraçar o anticristo como um Deus, como um Messias, porque ele vai consertar o mundo. Ele vai pegar toda a riqueza dos países ricos e matar a fome dos países miseráveis. A palavra de Deus diz que ele será adorado como Deus. Agora é interessante que se você estudar as escrituras, aqui ó, o anticristo já está na terra, ele já está preparado. Mas por que ele não começou a agir ainda? Porque a Bíblia diz que aquele que a detém, falando a respeito da igreja, porque a igreja ainda não foi tirada. O anticristo não pode agir enquanto a igreja estiver na terra. Porque Jesus diz, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Mas quando a igreja for tirada, o anticristo começa a operar. Mas na metade da grande tribulação, os judeus, a nação judia, vai descobrir que ele é um falso profeta, que ele é o falso Cristo, Messias. E aqui Israel quebra a aliança com ele. Ele vai pegar todas as nações para destruir Jerusalém, para destruir o povo judeu. Então todas as nações da terra, todas as representações da terra estarão em Jerusalém. É aqui que vai acontecer a batalha do Armagedon. Quando eu estive em Jerusalém, a nossa guia lá, turística, né? Ela disse, eu vou levar vocês lá no vale, onde vai acontecer a batalha de Jesus com as nações. E é interessante, irmãos, que tem uma profecia, se eu não me engano, não sei se não me ajuda, ou é Isaías ou é Jeremias, que fala que o sangue vai correr até a altura do freio dos cavalos. Acho que é Isaías, né? Está falando dessa batalha. Aí eu cheguei lá, eu olhei aquele negócio assim e falei, mas como que isso aqui vai juntar sangue da altura do freio do cavalo? Pelo menos 1,10 m. Isso aqui, ó, 1,10 m. Aí a guia turística disse assim para mim, deita aí. Estava no meio da rua, no meio do asfalto. É uma estrada estreita que desce lá para o deserto onde João Batista morava. Aí ela disse, deita aí, coloca o seu rosto no chão. Irmãos, é um negócio impressionante. Como que Israel, como que Jerusalém é um lugar sobrenatural. Quando você deita, literalmente, irmãos, tem um coxo assim, ó. Sabe quem passou por esse lugar? Napoleão. Quando Napoleão fez o que eu fiz. Napoleão viu aquele vale e ele fez uma declaração. Ele disse, esse aqui é um excelente lugar para uma batalha. Então vai acontecer isso lá e o sangue vai jorrar da altura do freio dos cavalos. Então aqui Jesus volta, todo olho verá, as nações estarão ao redor de Jerusalém para destruir o povo judeu. Aqui acontece a profecia de Zacarias, que nós vamos ver com o pastor Stanley, onde os judeus reconhecem Jesus como o Messias, como o Senhor, e eles clamam por ele, e ele desce para salvar o seu povo, o povo judeu, e para destruir as nações, batalha do Armagedon, e inaugurar o reino milenar. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 20,
que está relacionado com o reino milenar, que o pastor José deu uma aula, você aprendeu tudo sobre o reino milenar, que tem a duração de 1000 anos. No reino milenar você estará com Jesus no corpo glorificado. E aí que eu preciso te ajudar a entender uma coisa que eu creio, e é bíblico, mas muitos crentes aprenderam diferente. A Bíblia diz assim que na ressurreição do Senhor, quando Ele ressuscitou, a Bíblia diz que Ele se reuniu com seus discípulos. Agora eu pergunto aos irmãos, Ele comeu e bebeu, sim ou não? Sim. E Ele estava com o corpo glorificado. O corpo que você vai estar no milênio. Um corpo que não envelhece, que não adoece. Mas você terá condições tanto de comer como de beber, porque Jesus fez isso. Amém, irmãos? Boa notícia para os crentes, né? Vamos ler Apocalipse 20, do 1 ao 6. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Dá glória a Deus, irmão. Lançou-o do abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, o meu tempo está acabando. Depois nós podemos voltar nesse gráfico. Terminou o milênio, 1000 anos, Satanás está preso. Nós estamos reinando com o Senhor por 1000 anos. Terminou aqui, Satanás é solto de novo para o juízo junto com os ímpios. O juiz do trono branco, abre aí a sua Bíblia rapidamente, Apocalipse capítulo 20. O juiz do trono branco, irmãos, é o juízo do ímpio. Diga comigo, o juiz do trono branco é o juiz do ímpio. Toda pessoa nessa terra que atingiu a consciência, que não se arrependeu dos seus pecados, que não recebeu Jesus, que não foi salvo, estará nesse juízo. O texto diz que eles serão julgados um por um. A terra vai devolver os seus mortos, o mar vai devolver os seus mortos. Você deve saber que o mar está cheio de pessoas, né, mortas que não foram encontradas. Um político muito famoso do Brasil, Ulisses Guimarães, né, morreu no mar e nunca foi encontrado. Então o mar vai devolver os seus mortos, o além vai devolver os seus mortos, aquelas pessoas que a gente não sabe se foi na terra ou se foi na água, mas também foi desaparecido, ninguém sabe, mas diz que todos eles serão devolvidos. E no juiz do trono branco, que nós vamos dar uma aula sobre isso, você vai entender direitinho o juiz do trono branco. Eu tenho uma aula muito boa sobre isso aqui. O ímpio vai ser julgado, a Bíblia diz que serão julgados um por um. O Hitler vai estar lá, o Saddam Hussein vai estar lá, o Pelé vai estar lá, a rainha da Inglaterra estará lá, todo ímpio, toda pessoa que não reconheceu Jesus. Pastor, e a igreja vai estar onde? Quando Jesus prepara os seus discípulos para enviar, Ele os envia como testemunha. Ele diz, vocês serão as minhas testemunhas por toda a terra, sim ou não? No juiz do trono branco, qual é o papel da igreja? No juiz do trono branco, a igreja é a testemunha do Cordeiro. Diga bem forte comigo, no juiz do trono branco, fala, irmãos, o juiz do trono branco, eu sou a testemunha do Cordeiro. Amém? Muita gente não sabe por que Jesus enviou você como testemunha. E eu vou explicar agora rapidamente por causa do nosso tempo. Imagine que aqui Jesus está julgando um ímpio, olhe para mim, vai ser bem rápido. Jesus está julgando um ímpio, que você pregou o evangelho para ele, que você deu o plano da salvação para ele, ele não se arrependeu, ele não quis Jesus. É claro que ele vai argumentar, ele não vai querer ser lançado no lago de fogo. Eu vou explicar, quando eu for dar essa aula, a diferença do Hades com o Tártaro, 2 lugares diferentes. A pessoa hoje que morre sem Jesus, ela vai para o lugar de tormento. Para você entender fácil, e nós vamos ver isso na aula, é a sala de espera do inferno. A palavra de Deus diz que aqui, olha,
depois desse julgamento, o Hades será aquecido 7 vezes mais. Eles serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás e seus demônios. Então essa pessoa está sendo julgada, ela está vendo ali o lago de fogo, onde as pessoas estão sendo lançadas, e ela vai argumentar que ela não ouviu, ela vai argumentar que ela não teve oportunidade. Nesse momento, Deus vai ligar o telão dele. O telão de Deus é bem melhor que o nosso, irmão. Deus vai ligar o telão dele e vai mostrar você, naquele dia, naquela cidade, naquele horário, pregando o evangelho para a pessoa. Você é a testemunha do Cordeiro. E Deus vai dizer, olha, está aqui no telão, ó. Foi lá em Trindade, no ano de 2023, numa quarta-feira, o meu filho falou do amor de Deus, deu o plano da salvação para você, está aqui no telão. A minha testemunha falou para você. Amém, amados? No juízo do trono branco, a igreja é a testemunha do Cordeiro. Ela está assistindo tudo. Se Jesus precisar de você, Ele vai chamar você, simplesmente para você ser a testemunha dEle. Pode ler o texto? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Você viu que é duas coisas diferentes, a morte e o além? Vamos entender isso na aula. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Só para a gente terminar, duas coisas importantes, para você já ir pensando até na nossa aula. Você vai perceber aí, livro no singular e livros no plural. Toda pessoa na terra, todo ser humano na terra, tem um livro lá no céu, onde é registrado todas as suas obras. E existe um livro no céu, que é o livro da vida. Então aí nós temos livro no singular, é quando uma pessoa reconhece Jesus, quando uma pessoa recebe Jesus, confessa Jesus perante os homens. A palavra de Deus diz que o nome dele é escrito no livro da vida. Amém, amados? E existe aí a expressão livros no plural. Cada um tem um livro. Pastor, qual que é a diferença do livro da pessoa que reconheceu Jesus, que teve o sangue de Jesus sobre a vida dele, com o livro do ímpio, que não reconheceu Jesus? A diferença é simples. A sua história vai ser contada desde o dia que você nasceu. Então vai vir contando os seus pecados, não é? Até o dia que você se converteu. Do dia que você se converteu para frente, no seu livro está tudo em branco, porque o sangue do Cordeiro de Deus nos purifica de todo o pecado. E o livro do ímpio estará todo registrado para o dia do julgamento. Porque o texto diz que cada um foi julgado um a um, segundo as suas obras. Se você estudar aí, está relacionado com o pecado, a vida de pecado que cada um levou. Quem entendeu até aqui, dá glória a Deus. Depois disso aqui, novo céu e nova terra, não precisa nem de ler por causa do nosso tempo, né? E talvez então a gente fale mais um pouquinho sobre esse novo céu e nova terra, que é a restauração de todas as coisas. E só para terminar, eu creio, irmãos, que a terra, ela é um cisco, literalmente, perto de toda a criação de Deus. Então, se você acha que nós vamos estar no novo céu, na nova terra, só na terra, você está enganado. Nós vamos visitar todo o universo, toda a criação de Deus. Nós vamos ter acesso à presença de Deus, vamos ter acesso a toda a criação de Deus. Amém, queridos?